está neste lugar. Quem mandou você largar a rede? Se tu largou a tua rede, é noite de você pegá-la de volta. É noite de você trazê-la para perto de você, lançar ela no mar e buscar os peixes, porque Jesus está contando contigo. Ele é um Senhor que conta comigo e contigo. Tu é Miriam, toca o pandeiro, vai chegar do outro lado, porque o Senhor é contigo. Aleluia! Não desliga não, continue ligado, porque o Eterno está aqui. O Senhor falou, é só uma porção, e essa porção ela mandou que mandarabachuriamanai. Ela é dobrada nesta noite. Ele te convidou para estar aqui hoje. A última etapa da conferência de vitoriosas. Tem mulher vitoriosas aqui? Homens vencedores está aqui? Isso aí, Ele é o Senhor. E eu estava ali meditando com Deus, e um dia eu resolvi parar, porque às vezes a gente quer ser diferente, mas Deus está falando, vem do jeito que você está, porque eu te quero desta maneira. Abra sua Bíblia, Salmo 119, versículo 62. Amanheceu, eita Deus, nada pesquei. É lindo demais, mas Jesus está falando, tu pode até amanhecer hoje sem pescar, mas tu vai sair daqui com um barco cheio, porque Ele é o Senhor. Diz assim, Salmo 119, versículo 62. Diz assim, à meia-noite me levantarei para louvar pelos teus justos juízos. À meia-noite me levantarei para buscar o Senhor pelos seus justos juízos. O interessante é que o salmista, ele não olha o cansaço. O salmista não está vendo o horário que é meia-noite, mas o salmista está sendo grato a Deus, porque ele chegou até ali. Às vezes, minha mãe falava comigo assim, é hora de dormir, porque à meia-noite é hora das coisas ruins começarem a acontecer. E nós crianças, a gente ia dormir. Mas o salmista nos está dando uma lição. Deus, eu me levanto à meia-noite, porque eu sou grato ao Senhor, porque Tu és justo e tem guardado e preservado a minha vida. E eu tenho certeza que meia-noite não é uma hora qualquer. Meia-noite é hora de decisão, meia-noite é hora de libertação, meia-noite é hora de transformação. Meia-noite na Bíblia não é um horário comum, meia-noite na Bíblia é onde Deus libertou e assinou. Meia-noite na Bíblia é onde o povo clamou e Deus respondeu. E eu falei para o Senhor, Senhor, meia-noite, o Senhor falou, Eclesiastes 3 vai dizer que é um tempo determinado para todas as coisas sobre a terra. E o tempo de Deus não é o meu. O tempo de Deus é diferente do teu e do meu tempo. A tua meia-noite pode ser agora, 20 horas e 10 minutos. É a noite que Deus desce para curar. É a noite que Deus desce para libertar. É a noite que Deus desce para transformar. E Deus me deu alguns versículos na Bíblia e algumas histórias, e o Senhor vai falar sobre a meia-noite. A Bíblia vai dizer, Êxodo capítulo 3, que o povo de Deus clamava ao Senhor porque estava escravizado. O povo de Deus clamava porque não aguentava mais. 430 anos
sem ouvir Deus falar, mas o povo clamava insistentemente ao Senhor. Eu falei que meia-noite é hora de libertação, meia-noite é hora de alvará de Deus ser assinado, meia-noite é hora de Deus dar sentença e decreto para mim e para a sua vida. E o povo clamava a Deus. A Bíblia vai dizer, no capítulo 3, versículo 8, vai dizer que Moisés já não estava mais no Egito, fazia 40 anos, mas Deus aparece para ele numa sarça ardente. E quando Deus aparece para Moisés numa sarça ardente, ele vai dizer o seguinte: Moisés, desci porque ouvi o clamor do meu povo. Dá um glória aí, desci porque ouvi às 20h11 o clamor do meu povo da JPA aqui em Jacarepaguá. E Deus prepara Moisés, porque por 40 anos ele era pastor, um pastor de ovelhas. Mas Deus agora quer levantar Moisés para ser o libertador, porque ouviu o clamor do seu povo. E quando nós colocamos a nossa vida a buscar ao Senhor, o Senhor não tem como ficar com as mãos estendidas ou encolhidas. As mãos dele se estendem. E eu tenho muitas meia-noite, pastora Midian, na minha vida. Hamanai, Kamandorabashanai. A meia-noite é a hora mais escura. A meia-noite é a hora mais dolorosa. A meia-noite ela vai fazer você chorar e às vezes rolar de um lado e para o outro e não conseguir dormir. A meia-noite é a noite do secreto. É a noite que nós rolamos de um lado e para o outro e não conseguimos dormir. Mas no mundo espiritual é diferente. A meia-noite de Deus é diferente da minha e da sua. A meia-noite de Deus é a hora que Deus passa para desmanchar, para Deus anular decreto. É a hora que Deus vai onde está o teu nome, onde está o meu nome, aonde está o nome da tua casa, da tua família, e Ele vem anulando os decretos. A meia-noite, ela não é uma hora comum. Ela é uma hora que a Bíblia vai dizer, quando Deus entra em ação. Deus chama Moisés, fala: Moisés, eu vou te levantar, mas vou te levantar como libertador. Quantos aqui vai ser levantado como libertador? Tem muitos libertadores nessa noite, neste lugar. E Deus está chamando para você fazer a diferença. Se a tua meia-noite é agora, comece a glorificar a Deus, porque foi no monte da sarça ardente que Moisés teve um encontro com Deus. Deus levanta ele, e vai passando-se o tempo, ele vai até a presença de Faraó. Quando ele vai à presença de Faraó, capítulo 11, vai dizer que Faraó manda uma sentença sobre a vida de Moisés. E ele diz o seguinte, pastor Obed. Faraó diz o seguinte para Moisés: Moisés, se eu te ver mais uma vez na minha presença, tu morre. Deus gosta. Deus gosta quando nós somos afrontados e não respondemos e ficamos calados, porque quem me enviou foi o grande eu sou, e Ele me garante, pois Ele me chamou. Ah, Deus gosta. Deus gosta quando eu sou humilhado, afrontado.
tu fica calado. Tá doendo, tá louvando. Tá doendo, tá adorando. Moisés sai da presença dele, calado. Porque ele sabe quem enviou ele foi o grande eu sou. Ele sabe que não é um Deus como os deuses dele. Ele é aquele que falou com ele no meio de uma sarça ardente. Moisés sai. No capítulo 11, Deus dá uma instrução para Moisés. Moisés, diga ao meu povo para pedir joias, para pedir pratas e os despojos dos vizinhos e guarde o que você tem, para que ninguém tome aquilo que é teu. Se Deus está mandando, tu faz. Se Deus está mandando, obedeça. E fala para os israelitas se prepararem, porque Deus nunca vai te mandar para um lugar ou te tirar de uma situação e deixar você da mesma maneira. Deus nunca vai fazer isso. E o interessante que a Bíblia vai falar que ele dá instrução para o povo obedece, só que tem um porém. No meio do povo tem comunhão. No meio do povo começa a dividir. No meio do povo eles começam a ajudar um ao outro, porque aquele que não tem o cordeiro, divide o cordeiro. Chama para sua casa e divide o cordeiro. Por que, Moisés? Porque por volta da meia-noite, o anjo da morte vai passar no Egito. É por volta, não é meia-noite. Capítulo 11. Por volta da meia-noite, Moisés, o anjo da morte vai passar no Egito. Eu vou pegar o primogênito das cabras, dos animais, de Faraó, de toda a família do Egito. Quer saber de uma coisa? O que vai acontecer no Brasil não se compara com aquilo que está acontecendo. Deus já está enviando um anjo para fazer o que já está determinado por Ele para fazer na nossa nação. Ou você pensa que as mãos de Deus estão encolhidas e os ouvidos dele tampados? Não responde provocação. Nosso pastor faz certinho, não responde provocação, mas espera naquele que enviou. Você vai ver que o povo começa a colocar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, porque ele fala por volta da meia-noite. Aí o céu está falando assim, por volta da meia-noite eu vou assinar a sua liberdade. Por volta da meia-noite eu vou assinar aquele contrato que você precisa. Por volta da meia-noite, esse diagnóstico que você tem não vai precisar entrar, mulher, na mesa de uma cirurgia, porque o Deus que me enviou por volta da meia-noite é fiel para te operar. É por volta da meia-noite. Por volta da meia-noite, os egípcios estão dormindo, mas tem crente que está de joelho
Enquanto o mundo dorme, a igreja clama. Enquanto o mundo murmura, a igreja está adorando. Adora a Deus nessa noite, porque é por volta da meia-noite. Tem muitos que entraram aqui dizendo: Deus está tão difícil, mas eu vou lá. Parece que a noite não passa, mas vai passar. Deus dá essa instrução. Quando chega no capítulo 12, é o capítulo 12 que o negócio estreita. Já não é por volta da meia-noite, já é meia-noite. Capítulo 12, se eu não me engano, versículo 25, está escrito: e à meia-noite houve um choro no Egito e em toda a terra do Egito. E Faraó chorava pelo filho que perdeu. Mas enquanto o Egito chorava, a igreja se alegrava. Enquanto o Egito clamava e dizia por quê, a igreja se alegrava, louvando e glorificando ao Senhor. Porque o clamor que durou 430 anos, à volta da meia-noite, eles foram libertos e transformados pelo poder do Deus vivo. Capítulo 11, por volta da meia-noite. Capítulo 12. O Eterno vai falar: é agora. Deus já deixou tudo preparado. A meia-noite para você e para mim não é uma hora sombria. A meia-noite para você e para mim é a hora da vitória. A meia-noite para você e para mim é a hora de um novo ciclo. A meia-noite para você e para mim é a hora que Deus está sentenciando os teus e os meus adversários. E o povo de Deus saiu daquele lugar glorificando e adorando ao Senhor. À meia-noite em ponto, Deus assina a soltura do povo dele do Egito. E o povo saiu glorificando ao Senhor. À meia-noite, no mundo espiritual, é hora de virada. À meia-noite, no mundo espiritual, é a hora da sua vida tomar um novo rumo. À meia-noite é hora de você subir mais um degrau. À meia-noite é hora de Deus manifestar e dizer: eu ainda mando sobre a terra. À meia-noite eu desfaço as obras de bruxaria. À meia-noite, magia negra, magia branca, ela é desfeita pelo clamor do meu povo. É a meia-noite. E você vai ver que numa história da Bíblia, Jesus estava na sua vigília de oração, quando os sacerdotes, os soldados chegam para buscá-lo, e Jesus está lá, e ele estava na vigília da noite. Jesus olha para aqueles soldados e ele fala: é chegado a vossa hora. Sabe o que Jesus estava falando? Vocês me viram tanto nas sinagogas e nunca lançaram mão de mim.
mas agora é chegado a vossa hora. Jesus estava à meia-noite. Deixa eu falar algo para você. Ainda que você passe por um momento difícil, e Deus permitir esse momento, não significa que Ele perdeu a soberania. Não significa que Ele te esqueceu e que seu adversário venceu. Não significa. Significa que Deus tem um momento para tudo. O horário dele não é o meu nem o teu. Jesus falou: é chegada a vossa hora. Lança a mão de mim. Me leva. Porque o propósito maior estava por vir. Não se preocupe. Porque Deus tem um propósito em tudo que você está passando na hora mais escura da sua vida. É a hora do silêncio de Deus. É a hora que nós choramos, clamamos e parece que Ele não está nos ouvindo. Mas Ele está respondendo. Você vê Atos 16, versículo 25. Paulo e Silas estavam em Filipos. Paulo tinha uma cidadania romana. Paulo tinha tudo para não passar pelas humilhações, os açoites, a vergonha em praça pública, mas Paulo não se devaleu daquilo que ele era. Ele era cidadão romano. E nós quem somos? Cidadãos do céu, geração eleita, sacerdócio santo, escolhido de Deus, o Israel de Deus. Paulo poderia se livrar, pastora Midian, mas Paulo tinha um propósito maior naquele lugar. Tinha uma igreja que clamava, tinha uma igreja que estava começando, e Paulo não poderia dizer quem ele era. Vai ter momento que você vai ter que se apresentar. Demanai Ossoria. E não dizer quem você é, mas dizer quem está em você. Paulo olha a pior vergonha que ele passa em praça pública, Silas juntinho com ele, ó, quietinho. Paulo é açoitado, Silas juntinho. Passa junto. Passa juntinho com Jesus. Está humilhado? Está junto com Jesus. Está sendo envergonhado? Está junto com Jesus. Paulo, ele foi açoitado porque tinha um propósito maior. E quando nós temos um propósito maior, o nosso eu fica para trás, o posto que nós temos fica lá atrás, para que a promessa de Deus venha se cumprir. Paulo açoitado, levado para uma cela pior que tinha, uma cela fedida, aonde só os presos, que não valiam nada, ficavam lá embaixo. Uma escuridão que ele não via nada, mas a luz que ele carregava, não as trevas, não ofuscava o que ele carregava. Não deixe que a meia-noite que você está passando ofusque quem está na sua vida. Você carrega algo precioso. E quando nós carregamos algo precioso,
A gente precisa desaparecer para que Ele, no momento certo, venha agir. Paulo cai na pior cela, no pior cárcere. Paulo está cheio de dor com Silas. Mas mesmo assim, Paulo não volta atrás pelaquilo que ele foi chamado e mandado. Eu quero dizer uma coisa para você: não volte atrás do seu chamado. Voltar atrás é negar a Jesus e dizer que o tempo que você passou com Ele foi desnecessário, não valeu a pena. Mas tem um clamor da alma que não sai diante de Deus. Às vezes você não abre a sua boca, mas você vai com o seu pensamento e o teu espírito se comunica com o Espírito de Deus, que é o nosso habilitador divino. É aquele que fala comigo, é aquele que fala contigo, é aquele que te levanta, é aquele que te sustenta, é aquele que diz para você: não temas, porque eu sou contigo. Só que Paulo estava no cárcere e ele ia fazer a diferença. Ele ia fazer a diferença naquela noite. E hoje é noite de fazermos a diferença. Paulo amarrado, Silas amarrado, na sua maior humilhação, mas eles não desistiram. Paulo e Silas, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, começaram a cantar, começaram a adorar. O louvor é uma arma espiritual, que quando nós não conseguimos dobrar o nosso joelho, nós começamos a adorar. E se Paulo estivesse aqui hoje, como que Paulo cantaria? Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Canta aí! Assim que luto minhas guerras, levanta do teu lugar e comece a adorar. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que sou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. Minhas guerras, estou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras. Tem gente chorando neste lugar. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou
E se Paulo e Silas estivessem aqui, você acha que eles estavam assim? Eles estavam com dor, machucado, humilhado, mas eles começavam a cantar. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado. Tem pessoas neste lugar chorando. Rebanaracharabai. Reminikia sunimidikia hamanchorabanash. Sheribidikia yalabashuria manchorabanas. Talabandokomanarashuriabas. Olha a adoração. Aleluia, aleluia. Paulo e Silas exaltava. Aleluia, aleluia. E as portas do cárcere começou a se abrir, porque por volta da meia-noite, Paulo e Silas começavam a cantar e adorar ao Senhor. Houve um grande terremoto. Terremoto começou a acontecer. São 20 horas e 38 minutos. Quando você cantar do fundo da tua alma, a presença de Deus vai inundar este lugar. E um grande terremoto de glória e aleluia vai começar a acontecer aqui. Isso, adora Ele. Os cárceres vão ser abertos, vidas vão ser salvas, libertas e transformadas na conferência das vitoriosas. Aleluia. Vamos cantar. Aleluia. Essa é a tua meia-noite. Meia-noite de mover de Deus. Meia-noite de cura, meia-noite de transformação. Jesus Cristo, eu te amo. 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 Nessa mesma atmosfera espiritual, eu sei que nós temos aqui amigos que entraram por essas portas, que foram convidados.
naquela noite que Paulo e Silas começaram a cantar, que o cárcere foi aberto, houve salvação. E eu quero nessa noite perguntar no meio de nós, se tem alguém que deseja aceitar Jesus como seu Salvador nesta noite. É só você levantar as tuas mãos. Os dias vai ser mais leve, as suas noites vai ser mais tranquilas. Jesus Cristo vai entrar e vai fazer a diferença na sua vida. Há alguém para Jesus nessa noite? Há alguém que deseja aceitar Jesus, de levar Jesus contigo para a sua casa e dizer assim: olha, pode entrar, a casa é sua, pode reinar. Alguém nessa noite que deseja fazer parte dessa família aqui na ADVEC JPA, fazer parte do reino de Cristo? Todos aqui já são salvos? Se já são salvos, Deus, eu quero agradecer ao Senhor dos Exércitos, porque, Jesus querido, mais uma vez a tua palavra ela foi pregada. Senhor amado, teu nome foi exaltado nos louvores, nas canções, nos glória e nos aleluia. E eu creio, Senhor amado, que tu és cirurgião. Irmão, Deus está falando comigo aqui que Ele é cirurgião. Deus é cirurgião. E Deus está falando que vai fazer. Porque tu fala assim: eu não posso parar, Jesus. Eu não posso parar. Eu preciso estar de pé. Cadê você que falou para Jesus: eu não posso parar, eu preciso estar de pé? Ele é cirurgião e Ele te chama. Eu não vou insistir muito. Levanta a sua mão. Jesus está nessa noite como cirurgião neste lugar. E Ele quer operar um milagre. Os homens podem fazer? Pode. Mas você falou que não pode parar. Cadê você? Eu quero você aqui. Levanta sua mão, vem cá. Isso, vem aqui. Ó, irmão, eu estou debaixo de uma bênção do meu pastor para fazer isso, tá? Se houve terremoto, se houve milagre, Jesus vai fazer, não é, pastora? Aqui tem 2 corajosos, tem 3. Só tem eles. Teve uma irmã que nos procurou e falou assim: ó, eu fiz a biópsia, não tenho um câncer, tô curada. Eu tinha medo, mas eu tô curada. É a meia-noite. É a meia-noite da JPA agora. É a meia-noite de sentenças a ser quebradas. É a meia-noite. Cadê as intercessoras da casa? Cadê as intercessoras da casa? Cadê a Lívia? Cadê as intercessoras? Porque não é as minhas mãos, é o poder de Deus. É o poder de Deus que vai operar na conferência de mulheres vitoriosas. Tem milagre para Jesus operar. Sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Bota a mão aí na tua enfermidade. Bota a mão na enfermidade se puder. Ó, confia no Cristo.
amado. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Senhor,